Tá ouvindo? Uhum. Demora um pouquinho. Graças a Deus. Senhor Jesus, eu quero te agradecer por essa segunda-feira, por esse momento tão especial, Pai, que nos reúne aqui nesse lugar, para falar do teu reino, do teu propósito, da disposição que nós estamos nessa noite, de nos colocar na tua presença para servir. Deus, vamos falar acerca do chamado, acerca da disponibilidade, meu Deus, de fazer a tua obra. E eu venho nesse momento, meu Pai, pedir ao Senhor que nada venha nos faltar, nada venha ficar guardado, Senhor, mas que o Senhor possa nos usar, que as pessoas que vão estar ouvindo, meu Pai, essa live, que vão estar conosco, participando, meu Pai, desta live, possam ser abençoados. Eu quero te agradecer pela presença do Júlio aqui comigo. Que o Senhor o guarde, que o Senhor o proteja, que o Senhor destrua toda a seta, meu Pai, contra ele, a casa dele, em nome de Jesus. E que possamos ser servos do Senhor nessa noite, em nome do Senhor. Amém e graças a Deus. Tudo bom, queridos? A paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Alegria de poder estar aqui com vocês nessa segunda-feira, junto com o Júlio, o evangelista Júlio. Deus assim tem nos colocado juntos, cultuando, servindo a Deus, e para mim é um motivo de alegria muito grande poder estar com ele. Um moço avivado, cheio da esperança, cheio da palavra profética no coração, e eu como ministra da palavra de Deus ali no Aero Rancho, eu tenho sido muito abençoada através da vida dele. E eu quero compartilhar com você um pouco dessas bênçãos em nome do Senhor Jesus. Nós vamos falar nessa noite um pouco acerca do chamado. É óbvio que nós não temos pretensão nenhuma, sim, né, Júlio, de esgotar esse assunto. Sim, exatamente. Né, porque seria impossível, né? Mas falar um pouco de ser escolhido, né? Porque tem pessoas que falam, missionário, desde quando o Senhor me chamou para o ministério, eu tenho passado cada coisa que eu tenho duvidado. Sim. E às vezes a gente, como ministro da palavra de Deus, como orientadores espirituais, a gente percebe verdadeiramente um sofrimento na vida, sim, da pessoa. E aí a gente fala, mas meu Deus do céu. E às vezes a única coisa que a gente tem para dizer para essas pessoas é o seguinte, querido, se Deus falou, Ele vai cumprir. Mas para que a palavra de Deus seja cumprida na nossa vida, nós precisamos permanecer. E o chamado, eu acredito que ele está muito ligado a isso, permanecer. Deus chamou Israel, irmão Júlio, olha o que me veio na mente. Deus chamou Israel para sair do Egito, ir para uma terra que mana leite e mel, que estava pronta para eles, preparada para eles. Era uma promessa apenas. Para que eles pudessem tomar posse, eles tiveram que permanecer crendo. E olha que coisa forte. A geração que saiu de lá, foram pouquíssimos que entraram. Quando eu digo pouquíssimos, eu estou falando de Caleb e Josué. Então a gente percebe que a promessa, ela chega, não chega no nosso tempo, chega no tempo de Deus. Mas se nós estivermos preparados,
nós vamos desfrutar do melhor de Deus para nós nessa terra. Quero aqui dar liberdade ao Júlio para colocar diante de vocês aquilo que o Espírito de Deus está colocando no coração dele. Amém. Graça e paz, gente. Eu estou, missionário, muito feliz em poder contribuir com vocês, servi-los. Eu espero que todos vocês estejam bem. Se você não estiver bem, que através dessa live você passe a encontrar ferramentas para ter um fundamento de vida e se tornar maior e melhor. Amém. Nós estamos como sociedade dentro de um tempo muito oportuno quanto ao direcionamento da igreja. No Novo Testamento, tudo que foi manifestado através de 5 elementos, cinco ministérios: o apostólico, o pastoral, o evangelístico, o ministério de ensino e o ministério sacerdótico. Todas as manifestações que nós temos hoje como igreja estão debaixo desses 5 elementos. Esses 5 elementos contribuem para um fundamento: a autoaproximação de Cristo e de quem de fato Ele é. Graças a Deus. Eu sempre falo, quando as pessoas me perguntam sobre o chamado, ou qual é o chamado, ou a minha vocação, eu sempre digo que o chamado é o vinde e a vocação é o ide, né? Existe um chamado universal, que teologicamente falando é o chamado vertical, né? Que é o chamado de estarmos próximos de Jesus, e o autoconhecimento, a autorrevelação de quem Ele é e do que fato Ele pode fazer. Então nós estamos aqui justamente para isso. Nós estamos aqui para estabelecer uma cultura e uma conscientização de que nós somos chamados para conhecer e caminhar conhecendo a Deus. Porque através disso a gente percebe as nossas vocações, que é aquilo que a gente tem facilidade para trabalhar, e através disso a gente começa a estabelecer propósitos de vida em um todo. Então, eu acredito que nós estamos aqui para que juntos possamos estabelecer uma cultura, para que juntos possamos estabelecer o ensino de experimentar a dimensão e grandeza de Deus, porque quando a gente se encontra nele, a gente se encontra, e quando a gente se encontra, a gente estabelece propósito na vida de outras pessoas. Por isso que no reino, né, não é surdo, não é cego quem não vê, é cego quem não ouve, porque nós acreditamos que o propósito ou chamado é estabelecido através da fé, e a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus, né? E interessante, Júlio, é que eu acho que o nosso primeiro ministério é estar com Ele, é ser dele. Sim. Né? Tendo Ele como Senhor. E eu não sei se você na tua caminhada, eu sei que você é muito novo ainda, 22 anos. mas você já teve muitas experiências com Deus e com pessoas, né? E a gente tem visto nesses últimos tempos que a pessoa ela começa com essa vocação de ir para os pés de Jesus, de se entregar a Jesus, de ter Ele como Senhor da sua vida. Sim. E de repente Deus o ama de uma tal maneira que diz: olha, eu quero que você sirva outras pessoas, e eu vou te dar talentos, eu vou te dar unção, eu vou te dar conhecimento. E a gente começa a trilhar esse caminho com Deus, mas parece uma coisa interessante. No meio do caminho ou no trajeto, a gente parece que esquece do primeiro ministério. Exatamente. E parece que agora a gente só tem que servir as pessoas. E aí a gente se aprofunda, a gente começa a estudar para pregar, a gente começa a orar para pregar, a gente começa a ler a palavra de Deus para pregar, a gente começa a fazer tudo na área espiritual para poder dar um bom serviço a Deus. Sim. Mas um bom serviço para entregar para as pessoas. Sim. E daqui a pouco a gente está perto ali da Bíblia, está perto das histórias bíblicas, mas como que a gente consegue ficar longe dele? Exatamente. Porque a pessoa não está desviando porque parou de pregar, a pessoa está desviando pregando. Exatamente. Eu conheço pessoas que pregaram na igreja numa semana e na outra semana alguém chegou para mim e disse assim: missionária, sabe do irmão? Eu falei: sei, tá desviado. Eu falei: pera, para tudo. Como assim desviado? Ninguém desvia de uma hora para outra. Ninguém sai da presença de Deus de uma hora para outra. Sim. Isso só podia já estar acontecendo. E o seu ministério estava disfarçando isso. Sim. Estava disfarçando isso.
E eu queria muito que você falasse um pouco sobre isso, porque você tem visto pessoas Certo. que ontem estavam ali cheio, falando língua estranha. Certo. E a gente, por ter um posicionamento sacerdótico ou um posicionamento, né, na comunidade de fé, a gente recebe muitas demandas de pessoas com o desejo de estar ali, né? Um desejo de praticar alguma atividade, um desejo de estabelecer um ofício, e isso não é errado. O problema é que nós precisamos ser efetivos, na verdade. Dentro de tudo aquilo que a gente pode oferecer para Deus, a nossa autodisposição para servi-lo e amá-lo mediante a todas as coisas é o que estabelece o chamado. Nós somos chamados para amar a Ele, e justamente por amar a Ele, nós revelamos quem Ele é dentro de nós. Eu recebo nas minhas redes sociais muitos jovens, inúmeros, que inclusive hoje eu estava falando sobre isso em uma conversa com alguns ministros. A gente recebe muitos jovens, e a gente percebe que o problema deles é que eles não aceitam e não se submetem a um direcionamento de fato. Entende? A meditação oriental é aquela meditação que você absorve e você estabelece na sua mente muita coisa. Só que a meditação bíblica é aquela meditação que você se esvazia de absolutamente tudo para você, quem sabe, estabelecer um auto-preenchimento. Então, as pessoas... Para poder servir. Exatamente, para poder servir. Porque hoje nós temos uma equipe que são cerca de 6, 7 pessoas, e a gente estabelece a seguinte cultura: nós precisamos oferecer à igreja, ao servir uma igreja local, aquilo que a gente experimentou no quarto. Então é muito interessante a gente estabelecer raízes, porque nós precisamos estar submetidos ao chamado de fato, e esse chamado não é estabelecido do dia para a noite. Entende? Hoje eu tenho 22 anos de idade, só que as pessoas se esquecem que eu aceitei Jesus com 3 e comecei a ministrar de fato com 19. Entende? Então assim, a gente percebe que tudo, quando a gente serve dentro de uma visão superficial, quando vem uma tempestade, a gente vê nela a oportunidade de nos derrubar. Mas quando a gente está submetidos a viver de fato uma vida autêntica em Deus, a gente vê na tempestade uma oportunidade de limpeza e purificação. Com certeza. Não é verdade? Então assim, a gente percebe esse desafio no coração dos servos de ser direcionados, né? Daqui a pouquinho nós vamos entrar em algumas histórias bíblicas, em alguns acontecimentos bíblicos que eu quero estar ministrando junto com o Júlio na sua vida. Está aqui com a gente também o Jackson José. Paz, meu amigo Júlio. Graça e paz, querido. Tá aqui a Leilinha. Leila, beijo. Deus te abençoe. Tá aqui a Márcia Alves. Márcia, saudade. Eu sei que você estava viajando, mas senti falta de você no culto. Tá aqui o pastor Fábio, tá a Vera Fernandes. Abraço, Vera. Deus te abençoe. Irmão Gilson tá com a gente, o Pedro tá conosco, o irmão Ed tá com a gente, a Elisângela Miranda conosco, a Adriana Arinos tá conosco também. Deus te abençoe, Dri, em nome de Jesus. A Elisângela Miranda tá com a gente, a Lúcia também tá com a gente. Deus abençoe vocês. O presbítero Jaime tá conosco, a Antônia Maria, a Jéssica tá com a gente, a Larissa Brasil. Beijo, Larissa, Deus te abençoe. Manda beijo pra tua lindinha em nome de Jesus. Tá conosco também a Daiane, minha nora. Quem mais? O Jonathan Cordeiro tá aqui com a gente. Paz, Deus abençoe você, pastor Jonathan. Que Deus abençoe. Tá o Felipe Garcia, tá a minha mãezinha aqui com a gente, a Vera Barione. Tá a Sirlene Santos. Sirlene, estamos orando. Tá quase chegando o dia dela chegar, né? Vai chegar chegando essa nenê. Tá a Claudete também com a gente. Beijo, Clau. Quem mais? A Simoni tá com a gente. Deus te abençoe, Simoni. A Elaine, Eliane também está com a gente. O Edinho está com a gente. Edinho, um abraço, querido. Amém. Saudade. Bem-vindo, querido. O Jean Simplício, pastora Jean, beijo. Nossa líder nacional. Que Deus abençoe você, querida. Muito honrada de você estar nos assistindo. A Suelen também está com a gente. Su, beijo. Tá aqui o Elder. O Elder tá conosco. O Elder Mendes. Elder, beijo. Deus abençoe você, tua esposa, querido, filho do nosso querido pastor Paulo Sérgio. Queridos, a igreja de vocês tá linda,
tá maravilhosa. Ainda falei pro pastor Fábio, falei, Fábio, quando você tiver com alguma viagem marcada lá pro caminho, eu quero passar lá, eu quero ver de perto, a gente vê pelas fotos, eu quero estar lá perto, quero tirar uma foto lá da fachada, lá na frente com os braços abertos, assim, ó. Deus abençoe você, tua família, pastor Paulo, amém? Deus, mande muita graça de Deus para vocês. Tá aqui a Suziele com a gente, o Lucas, pastor Lucas tá conosco. Quem mais tá aqui? Tá bom, amém. Jonathan Ramires está com a gente também. Deus te abençoe, Jonathan. Amém, em nome do Senhor. Graças a Deus. Queridos, eu quero falar sobre... eu quero puxar esse assunto, amém, certo, irmão certo, Júlio? certo, vamos lá. Quero usar aqui um exemplo bíblico que está lá em Reis, capítulo 19, aonde fala, a irmã Maria aqui também acabou de entrar, está nos assistindo, aonde fala acerca, quero que você me ajude a meditar nisso aqui, aonde fala acerca do chamado de Eliseu. Sim. Ora, a gente vê Eliseu entrando na história de uma maneira muito interessante, né? Porque aparece Elias indo de encontro com ele, né? Indo de encontro com ele, e de repente Elias tira a capa, coloca a capa sobre ele, vira as costas e vai embora. E uma coisa me surpreende, porque essa transição desse chamado, quero que você preste atenção nisso, essa transição desse chamado é muito interessante, porque a gente pensa que foi só assim, se despedir, né? A gente percebe na leitura bíblica que houve ali um pedido de Eliseu para Elias, olha, deixa eu ir me despedir dos meus pais. Dá uma impressão que pega ele de surpresa, Sim. mas não é isso, não pegou ele de surpresa, porque quando Elias responde a ele, a gente percebe que não pegou ele de surpresa, porque Elias diz para ele assim, você sabe o que eu acabei de fazer contigo. Quer dizer, Eliseu e Elias não estavam se encontrando pela primeira vez. Não havia ali, não era naquela ocasião o seu primeiro encontro. Sim. Porque Elias, ele diz para Eliseu, olha, você sabe o que significa essa capa? Não tem por que você vir perguntar para mim o que você vai fazer. Você está bem esclarecido. Você sabe muito bem, chegou a hora é agora. Deus falou comigo e eu vim aqui para dizer para você que é a tua hora. E a palavra de Deus diz que ele vai e se despede dos pais, e ele toma uma atitude muito interessante, porque ele não queria deixar nada para trás. Ele não queria que o coração dele ficasse preso a alguma coisa. E às vezes, queridos, quando o Senhor nos chama, e eu não estou aqui falando de emprego, larga emprego, não é nada disso, estou falando de mundo espiritual, de coisas muito além disso, né? Aconteceu com Pedro. O que Pedro fez? Pedro, quando foi chamado por Jesus, Pedro ouviu o que Jesus queria com ele, e Pedro foi lá e amarrou o seu barco. Pedro não desfez do seu barco. Pedro, ele queria, eu não sei se ele queria, quem sou eu para achar que ele queria, mas Pedro, ele tinha uma reserva, ele tinha para onde voltar. E quando eu olho para Eliseu, ele era muito esclarecido do seu ministério. Sim. Ele era muito esclarecido, tanto é que ele pega em juntas de boi, e o texto bíblico, lógico que muito poetizado, romantizado pelo escritor, mas você vai perceber que ele destrava as juntas de boi, pega aquele madeiramento, faz uma fogueira, imola os animais, faz um churrasco, ele assa aquela carne, e ali ele faz uma despedida da sua vida comum, da sua vida natural, e ele passa a seguir Elias, e a gente começa a perceber que Eliseu, ele não entrou de paraquedas na história, ele não entrou a gente acha que ele entrou na história de qualquer jeito, né? Mas não, Eliseu sabia da responsabilidade. Isso, e era um propósito. Né? E aí eu queria dialogar com você acerca disso e com os irmãos que estão com a gente a respeito disso.
Poxa, será que Deus... Eu sei que a gente passa luta, Júlio. Sim. Meu Deus, eu sei que Deus não nos poupa de decepções. Deus não nos poupa de situações constrangedoras, de situações até humilhantes. São situações que nós passamos enquanto nós estamos na caminhada. Mas nós não podemos dizer que o Senhor não nos avisou. Exatamente. Né? Não nos avisou. Hoje eu tenho visto pessoas, já tive contato com pessoas que eu acredito que você também já deve ter tido essa experiência de alguém dizer assim: eu não deveria ter batizado. Sim. Geralmente até após o batismo, né? Eu não deveria ter aceitado Jesus, porque olha como eu sou fraco, olha como eu não sirvo para isso, eu não deveria ter batizado, eu não estava preparado para isso, eu não estava preparado para aquilo. E eu vejo assim que não é que é falta de preparo muitas vezes, é falta de confiança, Sim. de acreditar no seu chamado. Eliseu acreditou. Até porque o desafio da promessa ou do propósito ou também do chamado não é a gente ter a promessa, mas é a gente esperar e confiar nela. Confiar. Né? Esse é o maior desafio, sabe? A gente estabelecer esse ideal de que nós vivemos debaixo do governo de Deus e Ele nunca é pego de surpresa. De jeito, glória a Deus por isso. Deus nunca improvisa em absolutamente nada, missionário. Ele estabelece propósitos, entende? Nós estamos aqui porque nós não somos consequências, né, daquela cultura de Maktub, acontece que está escrito, ou de um karma. Nós somos consequência da palavra de Deus. Glória a Deus por isso. E nós estamos aqui por isso. Na verdade, Deus encontra os endereços mais escondidos. Só que Ele não nos anula dos desafios. Com certeza. Né? Até porque eu vivo missionário como se... Eu tenho um posicionamento hoje de que eu já sou o que eu acredito que eu posso ser, entende? Só que eu sei que a preparação está em mim e não no lugar. Porque o lugar já está preparado, entende? As pessoas, elas aceitam um propósito, mas não aceitam a preparação para que cheguem no propósito que já está preparado. É aquilo que aconteceu com Jeremias ao descer a casa do oleiro. Quando ele chega lá, ele percebe que o oleiro estava trabalhando. Então, o oleiro não começou a trabalhar porque ele estava lá. O oleiro estava trabalhando ontem. Só que ele não estava disponível a sair do lugar que não era adequado para que ele vivesse aquilo que já estava preparado para ele. E quando ele chega na casa do oleiro, ele percebe, putz, ele estava trabalhando ontem, trabalha hoje e certamente vai trabalhar amanhã. E o interessante também, Júlio, é que as pessoas elas confundem um pouco medo com covardia. Exatamente. Ora, gente, deixa eu contar uma coisa para vocês. Às vezes eu tomo algumas atitudes, mas eu tomo por fé. E porque eu me sinto uma pessoa corajosa, mas não significa que no ato da minha coragem eu não esteja sentindo medo. Sim, exatamente. Conforme eu tomo atitude corajosa, não, eu tenho que ir. Mas eu sou muito pequena para esse desafio, mas o Senhor diz que é comigo. Eu vou para cima. Deus, ser comigo, eu creio. E aí a gente toma essa ousadia, mas isso não significa que a gente não esteja com medo. Exatamente. E o fato de nós estarmos com medo na nossa caminhada não necessariamente significa que a gente desconfie de Deus. Exatamente. Que a gente acha que Deus não pode fazer. Não, eu sinto medo porque eu sei que eu sou fraca. Exatamente. Eu sinto medo porque eu sei que eu sou uma pessoa falha. Sim. E que se Deus não fizer alguma coisa, pronto, morri. Então é um momento desafiador. Exato. Sabe, é um momento desafiador. Então eu quero já aproveitar nesse momento, você que está num momento de missão, sabe, às vezes a gente fala assim, missão, indo lá pregar numa igreja. Não, você que está passando por um momento de missão na sua vida, talvez amanhã você tenha uma missão muito difícil, fazer uma quimioterapia. Eu tô de rosa por causa do Outubro Rosa, né? Ah, legal. Quer dizer, às vezes você está aí numa missão de vencer esse câncer, de vencer essa doença, de vencer essa decepção, essa depressão, né? E de repente você está nessa missão e você está com medo. Você está com medo, e daí? E daí que você está com medo? Mas amanhã, quando você estiver lá fazendo a sua quimioterapia, amanhã quando você estiver lá enfrentando as lutas, você pode até estar com medo, mas ninguém pode dizer que você não é corajosa, que você não é corajoso. Amém. Então, nós precisamos colocar cada coisa no seu lugar.
Cada coisa no seu lugar. É óbvio que nós temos medo de fracassar. É óbvio que nós temos medo de às vezes estar dando um passo maior do que a nossa perna. Mas o confiar no Senhor nos garante o tempo certo das coisas. Vai ter momento que nós vamos estar querendo rasgar o inimigo no dente. E pode vir. Deus falou, essa coragem aí é fogo de palha. Exatamente. Aguenta aí. Exatamente. Entendeu? Se prepara mais. Isso não é assim. E Deus vai fazendo as coisas acontecer. Então eu creio assim, que as pessoas, Júlio, eu sou meio contra, não pregações motivacionais, nada disso. Exatamente. Mas eu acho que às vezes nós precisamos mesmo. Exato. Porque às vezes a pessoa está com medo, mas na verdade ela não é medrosa. Exatamente. Né? Às vezes ela está se sentindo meio acanhada, mas ela não é covarde. Sim. É porque a luta às vezes é muito desafiadora. Então eu quero dizer para você nessa noite que está nos ouvindo, né, dê crédito a Deus e confie nele. Confia nele. Ele vai dar um jeito de fazer você chegar onde tem que chegar. Só tenha calma em nome de Jesus, amém? Inclusive sobre até mesmo esse tempo pandêmico, né, a gente ouve muito questionamento sobre o nosso posicionamento de fé e eu sempre falo para, inclusive muito infectologista me perguntou, Júlio, a sua igreja está abrindo, como que vocês estão se portando sobre isso? E aí nós estávamos saindo daquele fechamento vertical, né? E eu te falei, cara, vou te falar uma coisa, a gente está cumprindo o nosso papel como igreja e nosso papel como cidadão quanto a todas as recomendações do Ministério da Saúde. E ele perguntou, mas vocês não estão com medo? Eu disse para ele, querido, claro que nós estamos com medo, eu estou com medo, os meus pastores estão com medo, todo mundo está com medo. E ele falou, por que vocês estão lá? Eu disse, então filho, nós estamos lá porque nós não vamos entregar o medo do governo dos nossos dias. Sabe? Por mais que nós estejamos com medo, nós temos a conscientização de que nós somos governados pela palavra de Deus. Então, a gente vive, missionário, principalmente quem tem um posicionamento diretivo na fé, aquela questão do determinismo, não, você precisa estar bem, você não tem o direito de descansar, você não tem o direito de sentir medo, você não tem o direito de ficar desequilibrado, só que a fé não é sobre isso. Com certeza. Né? A fé não é sobre isso, e o Senhor está nos chamando para que de fato a gente tenha conscientização de que Ele é Deus dos montes, mas também é Deus dos vales, não é verdade? Nós não precisamos ter uma ocasião propícia para ter fé. Tipo, quando eu tiver passado desse estado emocional de abatimento, aí eu vou conseguir ter uma fé perfeita. E não tem nada a ver. Sim. Por isso que às vezes a gente vê pessoas, meu Deus, fala, como que pode essa pessoa... Exatamente. Né? Porque ela conseguiu, no meio de tudo isso, acreditar mais em Deus do que nela, nas possibilidades. Né? E viu uma forma da auto-edificação, né? Missionário, esses dias eu estava orando sobre alguns posicionamentos meus pessoais, pedindo alguns direcionamentos de Deus. Os meus amigos sempre brincam, falam, Júlio, você é chato, você ora para tudo. E eu sempre oro. E esses dias eu fui muito confrontado por Deus. Ele disse, Júlio, você quer matar um gigante, mas você nem voltou lá atrás e rasgou a boca do leão. nem fez a primeira parte. Exatamente. Falou, rapaz, volta lá. Rasga a boca desse leão, enfrenta o seu medo. E mostre para o seu medo quem de fato governa os seus dias. Então hoje o Senhor, por mais que estejamos de frente com os gigantes, está nos fazendo voltar lá atrás. Entende? Para matar o urso e o leão. Exatamente, vencer o urso e o leão e nos direcionarmos para o chamado de fato. Glória a Deus. Amém, queridos? Vamos ver se tem mais gente aqui com a gente nos assistindo. Deixa eu ver onde eu parei. Tá aqui. Bora lá no Pastor Fábio, no abraço do Benjamin. Tá pra cima. Lá pra cima? Isso, vamos ver aqui. O Lucas. Aqui, ó. Aqui. Foi Amém. daqui pra baixo. Jonathan Ramires. Tá aqui a minha pastora nacional, tá aqui com a gente, a Mari, Legal. Tá conosco, Paulo Soares tá com a gente. Legal. Paulo, um abraço, Luiz Cláudio, Fábio Santos, Fábio, Deus te abençoe, em nome de Jesus. Tá aqui a pastora Vera, amém? Querida, Deus te abençoe. Muito interessante esse assunto, bênção de Deus, amém, Vera, Deus te abençoe. Deus. É a nossa pastora no Mato Grosso do Sul, ela e mais a pastora Cida, No amém? Mato Grosso? No Mato Grosso do Sul. Nós só temos duas pastoras que cuidam de obra. E a pastora Vera... Gente, ainda é tudo muito novo pra mim, tá? Ele tá com a gente. Tem o que, Júlio?
Olha, tem desde o começo do ano, porque foi quando eu comecei a viajar pela empresa, desde janeiro, né? Eu e a mãe do Júlio, nós temos uma história, verdade. Né? O Júlio ia na igreja muito pequenininho, nem lembra da gente, mas a gente lembra dele, da Rawane, a gente teve um período congregando junto quando ele era muito pequenininho. Sim. Deus levou ele para o campo missionário fora do estado, passou um tempo fora, agora voltou. E a gente pediu a Deus pela vida dele e Deus nos deu bom, ele. Né? Amém. Irmão Luiz Cláudio está com a gente. Graça e paz, Quem mais? O Nixon está com a gente. Saudade do Nixon, ele é da Nova Campo Grande, né? O Nixon Medina. Abraço, Nixon. A Cleusa, a Francisca está com a gente. Rafael Ibanez. Rafael, ele é o pastor da Batista, né? Da Lideiro Rancho. Abraço, querido. Deus abençoe, filho. Em nome de Jesus. Está aqui o Antônio Berto, também nos assistindo. Deus te abençoe, querido. A Marilza Bueno. A Anitta, essa daqui é minha prima. Legal, Marione. Anitta, Deus te abençoe. Filha, eu curto tudo as tuas postagens. Você é linda. Ela é São Paulina igual eu. Tá. E ó, deixa eu te contar, Anitta, que você não sabe. Eu passei a ser São Paulina por causa do teu pai, viu? Por causa do tio Juca. Ele falou, eu não aceito nenhum corintiano aqui. E a gente passava as férias na casa da avó e do vô, e ele ainda era solteiro. E ele fazia o quê? Ele fazia a gente ir pro campo torcer pelo São Paulo. Aí não teve jeito, eu e meu irmão passamos a ser São Paulino também. Tá aqui a Marilza Bueno com a gente, a Regina. Regina, tu não sai da minha cabeça, o pastor Jackson não sai da nossa cabeça. O pastor Jackson, assim que sair do hospital, nós vamos fazer um culto de ação de graça. Vamos, em nome de Jesus. E nós vamos trazer ele para cá, vamos fazer uma janta maravilhosa, para ele sair daqui suando igual cuscuz. Em nome de Jesus, amém? O irmão Wesley Carolino está conosco. Suzy Ellen tá conosco. A Kellen, lá do Rio de Janeiro. Kellen, Deus te abençoe, filha. A Suzana Alves está conosco, lá de Miranda. Legal, beijo, legal. Que Deus te abençoe. A Divânia está conosco, Deus te abençoe. Maria Eulária, lá da igreja do pastor Paulo, Legal, lá de Viema, Deus abençoe. Tá aqui o Abel, obreiro né? Abel conosco. Ele tem desenvolvido um trabalho lindo lá na igreja, né? Não, e ele dá o espetáculo espiritual dele lá na barbearia. Filho. O menino é Não, chamado mesmo, né? É tipo multiforme graça, né? Legal. Tá aqui o Rogério Santos, Marilza Bueno. Quem mais? A Renata Cordeiro, beijo, Rê. A Brenda, beijo, Brenda. Quem mais? Depois se tiver mais. O Thiago Correia tá conosco. Legal. Abraço, Thiago. Deus te abençoe. A Ilza também está com a gente. Agora eu vou te dar a liberdade para você falar aí, ministrar aí, que deixa Deus. Amém, trabalhar. gente. Sabe, gente, eu sempre gosto muito de uma referência, uma experiência que eu tive missionária particular com Deus. O ano passado, existe uma conferência em Guarulhos chamada Imersão. São 7 dias e 7 ministros diferentes, em áreas diferentes, e eu sempre ministro sobre chamada e vocação. No último dia, que é geralmente o dia que eu vou lá com a representatividade sobre chamado e vocação, dou meu testemunho, falo sobre alguns pontos da parte eclesiástica, nós no último dia nos reunimos, os 7 ministros, eles fazem um projeto chamado Painel, sentam os 7 ministros e a igreja apresenta alguns questionamentos teológicos, administrativos, particulares sobre a fé e o chamado e a vocação. E o ano passado tinha grandes referências para mim. E quando eu percebi que eu ia ter que fazer o painel com eles, eu falei, cara, eu vou enfrentar um grande desafio. Porque eram, obviamente, 6 teólogos, eu representava 7, não tenho uma formação teológica. No papel. No papel, exatamente. Falei, cara, como que vai funcionar isso aqui? O que eu pensei? Sempre, em todos os anos, começa da direita para a esquerda. Eu falei, bom, vai começar da direita para a esquerda. Eu vou sentar. É todo mundo jovem, no máximo 25 anos de idade. O que o primeiro falar, absolutamente todo mundo vai esquecer e eu vou repetir. Ok. Que estratégia boa. Sentei na ponta da esquerda com a convicção de que ia começar na ponta da direita. Só que fizeram diferente. Começou na ponta da esquerda. E aí abriram para pergunta. Um jovem lá do fundo levantou a mão e disse, Júlio de Paulo, eu quero te fazer uma pergunta. Qual é o maior desafio da igreja hoje? Para que a gente viva de fato um período de imersão e sejamos sujeitos ao chamado e à vocação de Deus. E eu falei, cara, o que eu vou falar? Me dê graça. Exatamente.
E muitos deles, dos teólogos que estavam lá, pediram para falar primeiro por ter uma experiência mais própria sobre o assunto, e eu sem problema nenhum disse ok. Eles falaram sobre muitos pontos teológicos, bíblicos, sociais, que eu falaria. E quando chegou na minha vez eu falei, Deus, o que eu vou falar? E comecei a gerar algumas argumentações, até mesmo psicológica. Eu falei, cara, vou ter que direcionar essas pessoas. E quando chegou na minha vez, Deus gritou no meu coração, juro, para essa igreja, para essa juventude, o maior desafio é entender quem eu sou. E eu falei, cara, como que eu vou falar isso? Os teólogos estavam mexendo cada um no seu tablet, nos iPads deles, e eu peguei o microfone e falei, o maior desafio dessa igreja local é Deus. Quando eu gritei Deus, todos eles pararam, e simultaneamente, pararam de mexer e olharam para mim. Ele olhou para mim e falou, como assim, Deus? E eu cresci no Nero Rancho. Eu cresci no Nero Rancho com a minha mãe sempre dizendo, o que você fala, você sustenta. Sempre. Falei, Deus, como que eu vou sustentar isso agora? E me veio na mente uma frase de um escritor americano chamado A.W. Tozer. E ele fala que aquilo que nos vem à mente quando a gente pensa sobre Deus é a coisa mais importante ao nosso respeito. Porque a maneira que a gente entende Deus é a maneira que a gente o representa. E aí eu entendi, falei, cara, tem um propósito nisso. E eu lancei essa frase, todo mundo entendeu o propósito. Vamos ver ele sair dessa agora. Todo mundo, queridos, entendeu o propósito da colocação. Eu fui pro hotel. Quando eu cheguei no hotel, eu falei, Deus, existe alguma coisa por detrás disso. O que é que o Senhor está querendo me ensinar? E aí, lá no hotel mesmo, eu lembro até hoje, Oséias 6:3, que diz, conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. A partir dali, esse versículo se tornou o versículo da minha vida. Porque, principalmente, eu quando chego em uma igreja, pela primeira vez, as pessoas percebem a minha idade, os anciões têm uma dificuldade de aceitação. Por ter uma idade maior e se submeter à palavra profética de um menino é muito difícil, e eu compreendo isso. Só que ao ler esse texto eu percebi que quando nós entramos no campo do chamado, conhecer a Deus nunca é um nível estático, mas conhecer a Deus é um nível dinâmico. Com certeza. Eu trabalho o chamado na minha vida através do autoconhecimento dele, ciente de que o autoconhecimento de Deus é cada vez um nível maior. Então, eu preciso entender quando eu entro no campo de chamada e vocação que conhecer a Deus não é algo estático. Conhecer a Deus é algo dinâmico. Eu conheço a Ele com as minhas limitações, com os meus desafios. E é o que Oséias diz para o povo. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Ele aplica uma cultura de vida. Ele olha para o povo está em um desafio. Jeroboão II, estabelece a oposição da Síria. Eles estão cativos, eles estão cansados. E Oséias começa a estabelecer uma carta a eles, dizendo, voltemos para o Senhor, porque Ele nos despedaçou, mas Ele é quem vai nos curar. Olha o nível disso, missionária. Gente, olha o nível disso. Profundidade. Exatamente, ele olha para o povo e diz, ok, nós estamos cativos, está doendo demais. Só que foi Deus quem nos feriu. Porém, por detrás disso existe um outro propósito. Ele é quem vai nos curar. E ele continua dizendo, ele nos feriu, mas vai atar as nossas feridas. Ele fala isso para o povo, ele diz, depois de 2 dias nos dará a vida, ao 3º dia nos ressuscitará e viveremos diante dele. E aí ele diz, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Ele continua, gente, dizendo, como amanhecer a sua vida é certa, ele descerá sobre nós como a chuva e como a chuva fora de época que rega toda a terra. Olha isso, missionário. Sabe, gente, a gente vive e estamos debaixo talvez de uma criação religiosa missionária que faz com que a gente ora a Deus como se ora a um Deus muito distante. Deus está aqui agora, Deus está aqui nessa live, Deus pode curar você agora, sabe? Se você tem uma enfermidade, se você tem um cativeiro, sabe, missionário, nós podemos estabelecer a cura, nós podemos estabelecer o chamado de Deus, porque Deus é vivo, Deus é vida. E ele olha para o povo e estabelece o chamado universal dessas pessoas, que é voltar o coração delas a Deus. Ele olha para eles e diz, gente, a gente pode ser muito bom no que a gente faz, só que se a gente não se submeter ao nível de conhecimento que Deus está propondo para a gente vai rugir, a gente não vai aguentar, a gente não vai prevalecer, sabe? Então, missionária, a gente percebe, o que a gente percebe justamente nesse tempo que a gente vive como sociedade? Que a fé das pessoas estão abaladas. Sabe, eu venho de um tempo, eu com 3 anos de idade, tinha acesso e informação a um tipo de evangelho. Aquele evangelho das irmãzinhas do coque que dizia nós vai, nós vamos, nós fumo, só que não tinha nenhuma mulher espiritual. Deus era suficiente.
entende? Qual foi a primeira igreja que eu fui? A primeira igreja que eu fui foi ali na portinha, na frente daquele templo que nós temos hoje, que inclusive está à venda. Ali não precisava de muita coisa, missionário. Eu lembro. Né? Porque Deus estava ali, entende? E hoje eu estava pensando sobre isso quando eu estava falando para os meninos que eu ia vir aqui para essa live com a senhora. O que seria de mim se não fosse aquela portinha? Entende? O que seria de mim se não fosse uma rádio? Sabe? O que seria de mim? O que seria de muitas pessoas? A gente está muito preocupado com o templo, com a porta formosa missionária, sendo que na verdade Deus vira as costas para a porta formosa e entra na porta das ovelhas. Entende? Hoje, queridos, graças a Deus, Deus é muito bom, nós temos um templo ótimo, com um som muito bem equalizado. Tem tudo pronto. Exatamente, só que nós não somos exatamente isso. Isso não é a nossa história missionária. Sabe, às vezes eu tenho vontade de pegar nas mãos de alguns amigos meus e falar, vamos ali e levar eles até aquela portinha, entende? E dizer, lembrar onde tudo começou. Exatamente, eu sou o efeito colateral dessa portinha. Existem muitos Júlios, existem muitas Carols Bentos, existem muitos Jonathans Cordeiros, existem muitos como o meu amigo pastor Álvaro, que é consequência daquele lugar. Entende? Então nós precisamos entender que a portinha não é o nosso futuro. Porque existe um novo nível de conhecimento dele. Então, queridos, o que nós com essa live queremos propor a vocês, falando sobre chamado e vocação, a depressão, o desafio na alma, as tristezas missionárias, os desequilíbrios na fé não é os nossos e o nosso futuro. A tempestade não é um futuro. Nós somos chamados para viver debaixo de um propósito. E eu quero abrir uma parênteses aqui para que possamos dialogar. Miséria não faz parte do ministério de Cristo. Não faz. Eu sou a primeira geração de ministro da minha família. Eu sou a primeira geração. E eu oro para que eu não seja o último. Sabe, missionário? Eu oro para que eu não seja o último. E eu cresci, a minha irmã, os meus familiares falam, Júlio, você é muito soberbo, você é muito metido, você é muito chato, você é muito seletivo. Só que não, missionário. Eu entendi aquela palavra de ontem que foi pregada, na verdade, na manhã. Eu não fui chamado para comer maná para sempre. Eu não fui chamado. Glória, foi ótimo. Eu fui chamado. Se Deus eu tomei posse que ontem eu saí de lá e falei, cara, eu fui chamado para herdar a terra prometida. Por que a descoberta da cura do câncer, por que a descoberta da cura do Covid ou a vacina contra essa pandemia precisa ser um ímpio? Por que não pode ser um cristão? Porque nós estamos debaixo desse peso. Não, o cristão tem que viver uma vida miserável. O cristão... Porque senão ele não tem Deus. Senão não tem Deus. Isso, se a gente pegar as novelas da Globo, quando tem uma representatividade cristã, sempre é um cara com terno batido, uma mulher com uma saia batida e bicicleta, andando na Paulista. O Evangelho de Cristo não é isso. O Evangelho de Cristo é o que pega os desfavorecidos e coloca em um lugar favorecido. O Evangelho de Cristo é um Evangelho que pega os doentes e coloca em um lugar de cura. Então esse é o chamado de Deus para as nossas vidas. Sabe, queridos? Uma transformação. Exatamente. Se eu fosse aqui missionário, eu ia resumir qual é o chamado de Deus para a humanidade de hoje. Que possamos conhecer a Ele e caminhar conhecendo a Ele. É justamente sobre isso, missionário. Sabe, porque liderança, por exemplo, para mim encerrar exatamente aqui. Liderança, missionário, não é eu saber mais do que você ou você saber mais do que eu. Liderança é chamado. Eu não quero saber se eu sei mais do que os meus líderes ou não. Eu quero saber quem é que foi, quem teve o discernimento. Quem Deus chamou. Exatamente, quem no templo teve o discernimento de discernir a voz. Samuel estava ali, ele era o chamado, mas o líder ali era Eli. E Deus zela pela sua palavra. E olha que a situação de Eli não era favorável. Deus, alguns versículos antes, chama ele de maligno. Só que ele consegue discernir a voz de Deus. Entende? Então assim, como que eu vivo hoje, Júlio? Um chamado autêntico. Como que eu vivo debaixo de uma vocação ou um treinamento para ser vocacionado? Me submetendo à voz do líder. Porque obediência é isso, missionário. A gente fazer o que a gente não quer fazer com muita perfeição. Com ânimo, né? Exatamente. Porque não adianta só fazer, né? Então, se eu fosse aqui missionário e resumir qual é o chamado? O chamado é nós virmos a Deus. E a vocação, nós ir a Ele. Porque a vocação eu não tenho o chamado de cantar, mas eu posso me vocacionar, posso fazer uma aula de canto e ficar bom nisso. Ok? Mas muitos foram chamados, porém poucos foram escolhidos. Né? Que bênção. Queridos, só para nós encerrarmos, Sim. Que daqui a pouco nós vamos comer, né? Exatamente. Vamos comer alguma coisa, né? Para nós encerrarmos aqui, eu quero só deixar uma meditação para vocês, sim, diante de tudo que nós já falamos hoje. Sim.
Quando nós estávamos comentando, eu acho que eu preguei no culto de domingo de manhã sobre o maná. Isso, deu uma palavra profética. E à noite eu disse, porque é assim, as pessoas estavam no deserto comendo maná. Exato. E não estavam percebendo que aquele alimento era um alimento para mantê-los vivos, para chegar do outro lado, para chegar na promessa. Sim. Mas o que está acontecendo? Muito que aconteceu lá naquele lugar. As pessoas, elas não querem ser tratadas. Exatamente. Elas não querem ser tratadas, porque tipo assim, hoje não basta você amar. Você líder que está me assistindo ao Júlio, uma das maiores dificuldades que um líder tem hoje para tratar a ovelha, para orientar, é que não está bastando mais amar. Isso não tem sido suficiente. A gente está precisando ter que, para poder fazer com que a pessoa permaneça na igreja, muitas vezes para que a pessoa permaneça na obra de Deus, não basta a gente amar, porque corrigir é amor, mas não basta isso. A gente precisa concordar com o pecado deles. Sim. Quer dizer, como que você vai tratar uma pessoa que, se você for dizer para ela, olha, para você caminhar mais 2 passos, é o que você disse, você está ali querendo guerrear com um gigante, mas nunca matou o urso, não matou, ou não resolveu o problema lá. Então o que acontece? Tem muitas pessoas que não querem ser tratadas, porque chamado é tratamento. Chamado é tratamento. Então o que acontece? A pessoa ela é vocacionada, Deus a escolheu, ela tem talento, ela tem dons, essa pessoa tem ministério, mas não percebe que, se não for do jeito de Deus, exatamente. Se não for da maneira que Deus quer, não dá. Então, hoje em dia a gente tem encontrado isso. Você tem encontrado pessoas com grandes talentos. Exato. Meu Deus. Você que está me assistindo, você que está nos assistindo, que é líder, que já cuidou de uma igreja, ou que cuida de uma célula, sei lá, cuida de um grupo de pessoas, da tua família, ou até mesmo um grupo de amigos, você é meio Pedro, sabe? Onde você senta 5, 6, e ao invés de perguntar para o pastor, vai e pergunta, mas Júlio, o que você acha disso? Né? Se você é essa pessoa, tem uma liderança nata, que sempre tem alguém te perguntando o que você acha disso, acerca do reino de Deus, toda vez que a gente vai corrigir uma pessoa e a gente não concorda com o erro da pessoa, a pessoa acha que a gente não ama. Então, hoje em dia, para a pessoa se sentir amada, a gente precisa concordar com o pecado dela. Exatamente. E não percebe que, às vezes, de uma maneira errada, tentando ajudar o ministério de uma pessoa da forma errada, você também está atrapalhando o teu próprio ministério. Sim. E chega uma hora que nós temos que fazer escolhas. Então eu quero dizer para você que foi chamado por Deus, foi escolhido por Deus, e agora eu encerro, e o Júlio vai dar as últimas considerações e falar aquilo que ele, para se despedir de vocês. Sim. Uma coisa que eu quero que você leve em consideração: se você foi escolhido por Deus, lute bravamente para não se embaraçar com as coisas desse mundo. Exato. Sim. Lute contra você, lute contra os teus desejos, seus sonhos, seus planos. Nem sempre vão te levar ou vão estar fazendo você andar pelo caminho. Às vezes você vai estar no trilheiro por causa dos teus sonhos, você pode até encontrar pousada em algum lugar, porque Deus, Ele nunca vai querer que nós morramos no meio do caminho. Tanto é que quando Ele percebia que o povo não estava preparado ainda, Ele mandava o povo dar mais uma volta. Então o povo tinha que dar mais uma volta. Às vezes nós com esses desejos nossos, né? Desejo, porque para mim, para fazer a obra, não precisa ser do jeito que o pastor quer, do jeito que o líder quer, do jeito que está dizendo. Deus fala comigo. E aí às vezes Deus fala para a pessoa assim: então vai andar pelos trilheiros. Sim. Vai rodear a terra um pouquinho, né? Vai rodear a bênção, você vai passar na porta da tua bênção várias vezes. Durante quanto tempo? Então é melhor andar no caminho. Então é esse conselho que eu deixo para você. Você que foi escolhido por Deus, amém? Você que foi escolhido por Deus,
lute para não se embaraçar com as coisas dessa terra. Amém? Fiquem com Deus. Irmão Júlio vai deixar suas últimas considerações. Nós estamos muito felizes, foi precioso demais esse tempo e eu acredito que um modelo de igreja que dá certo não é um modelo de igreja habilidosa, mas Com é certeza. um modelo de igreja que ora. Com profissionais. Exatamente, é um modelo de igreja que ora. Gente, hoje missionário, graças a Deus eu tive a oportunidade de conhecer muitos modelos de igreja como ministro. Só que existem igrejas que a gente tem que carregar ela nos ombros, porque ela é completamente uma potência de habilidade, mas o espírito é reduzido, entende? Então, gente, se você quer ter um chamado em Deus, se você quer viver uma vida autêntica nele, se submeta em oração. Eu nunca me canso de dizer Mateus 6,6, e você quando orar, não ora como os hipócritas, ora como oram no sinédrio para que todos vejam que você está orando. Fecha a porta do seu quarto, ora em secreto, porque o Pai que te vê em secreto te recompensará. Ainda hoje, missionário, eu encerro contando isso. Hoje eu recebi um jovem e ele disse para mim de manhã: cara, sua vida é perfeita. Você é filho, você não sabe de nada, querido. Sabe de nada, inocente. Exatamente. E ele disse: Júlio, não, porque como faz para dar certo? Como faz? Como que você escreve? O que você lê? Eu disse para ele: filho, é fazer história no secreto. A partir do momento, queridos, que nós nos colocamos à disposição para fazer história no secreto, Deus faz história através de nós. Então, qual é o conselho que nós temos? Qual é o nosso propósito para vocês? Façam história no secreto, porque com certeza Deus fará história através de vocês. Pensará. Exatamente. Amém? Não se esqueça que tem muitas pessoas esperando por alguma coisa boa que possa vir de nós. Exatamente. Mas Deus também está esperando coisas boas virem de Exatamente. nós. Amém? Exatamente. Não se embarace com as coisas dessa vida. Amém? Exatamente. Vamos agradecer e orar diante de Deus. Senhor, eu quero te agradecer Sim, por todas essas pessoas Sim, que Deus. estiveram conosco, pelas pessoas que vão estar nos assistindo pela manhã, Sim, Deus. pela tarde, pela noite, em outros dias, em outro mês. Que o teu Espírito Santo renove essa palavra a cada dia. Que nenhuma pessoa, meu Pai, que foi alcançada ou que será alcançada por essa palavra, a jogue pelo caminho, Senhor, mas que guarde no coração e que esse coração seja de terra boa e que o Teu Espírito Santo multiplique, meu Pai, as bênçãos do Senhor sobre elas e através delas, em nome de Jesus, que assim seja. Amém, queridos? Deixa eu ver se tem mais alguém aqui. Onde nós paramos aqui agora? Foi na... A Divânia, a Ilza. Foi no Thiago, né? Ilza, nós já tínhamos falado. A Divânia, a Marta, Edna Vieira, gente, é minha tia. Oh, que legal. Benção, tia. É a melhor cozinheira que tem, faz o melhor bolo. Gente, se você é da região do Nova Bahia, ela tem uma casa de bolo aí na Nova Bahia. É perfeito, salário. Eu acho que eu vou pedir para ele me levar lá. Verdade. Que Deus abençoe você, viu, querida? Em nome de Jesus. Está aqui a Menino de Ouro. Amém, eu amo ela demais, gente. O Eliel Ribeiro está conosco aqui também. Deus te abençoe, irmão Eliel. A Suzy de novo está aqui. Glória a Deus, maravilhoso. José Luiz Barros está com a gente. Abraço, meu amigo, irmão Júlio de Paula. Abraço. Grande homem de Deus. Aleluia. Está aqui a Dulce. José Luiz de novo, é forte isso. A Ellen Cleo, beijo Ellen, a Beatriz Romero, Deus te abençoe, filha, é sobrinha da irmã Loreta, Deus abençoe você. A Renata Cordeiro, é estar no deserto, mas não se conformar com Amém. ele. Precisamos buscar conhecer a Deus de maneira dinâmica, até sairmos do deserto quando chegarmos ao paraíso. Amém, Renata, Deus te abençoe. Está aqui a Sirlene, verdade missionária, está chegando a hora da Lise, que é a filhinha dela, Júlio, está para nascer já. Que legal, que legal. Aqui a Jerusa Lima, gente, que saudade, Jerusa. Jerusa, nós vamos ter outra festa daquela que você veio aqui. Vamos ver se Deus prepara aí para você estar com a gente. Que bênção, é uma bênção ela, você vai conhecer ela aí. O irmão Luiz Carlos está aqui de novo, a irmã Eli Cleo, verdade, Miss, hoje em dia é muito difícil disciplinar, ou discipular, sim, temos que concordar com o erro, é triste. Sim. A Adriana está aqui, amém. A Suzy, Jean Simplício, amém. A minha líder nacional está aqui, Deus abençoe, querida. A Sandrinha também está conosco, a Josileide também está aqui, saudade, Julinho. A Samira Ferreira está conosco, Samira, beijo. A pastora Andréia, lá de Rio Verde, está conosco, Deus te abençoe, pastora. Quem mais? Eliane Barbosa também está com a gente, Deus te abençoe. Tainara Roque, Tainara, que Deus te abençoe, filha. Mira Oliveira, abraço, Deus abençoe. Amália Mendonça,
também está com a gente. Quem mais? Anália Mendonça, sigo você, pastora, pelas redes sociais, mas o Júlio vi crescer. Aqui na igreja eu só ouço, gente. Eu só ouço isso. Eu vi gente. você crescer. Porque ele esteve na igreja muito pequenininho. Queridos, fiquem com Deus, amém? Nós vamos comer agora. Amém. Gente, amém? eu quero propor um desafio para eles, missionária. Vamos fazer um evangelismo digital. Compartilhe essa live, queridos. Que foi uma captação demais. Nós queremos que vocês compartilhem com no mínimo 10 pessoas. Vamos Faça isso, conectar pessoas à palavra de Deus. Um beijo no coração, foi um prazer, tá bom? Fica com Deus, queridos. Até mais, amém? Você desliga, Júlio? Desligo.